Copa do Brasil e Libertadores. Você fica sabendo de tudo aqui no WebGol. Sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 100 inscritos por aqui. Tá faltando só a sua inscrição, ajuda a gente aí e se inscreve, é de graça, não custa nada e você vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui, tá bom? Copa do Brasil, tivemos na tarde de hoje o sorteio do chaveamento, né, para as quartas de final da Copa do Brasil. Vou pedir o editor para colocar aqui no cantinho, em algum desses lugares aqui, para você acompanhar comigo o chaveamento, tá bom? De um lado ficou o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, que vai ser um baita de um jogo. O Scarpa até já alfinetou o Cruzeiro, então eu acredito que o Cruzeiro vem com sangue no olho para esse jogo. E eu posso falar bem a verdade para você, eu acho que o Atlético Mineiro tem grandes chances, ainda mais se tratando de clássico, de vencer esse jogo, hein? Não vai ser surpresa se a gente ver o Atlético Mineiro passando pelo Cruzeiro. Apesar que o Cruzeiro é favorito pela fase que vive, pelo momento que vive, tá brigando ali na parte de cima da tabela, tem grandes nomes como o Caio Jorge, que tá jogando muito, mas do outro lado também tem o Hulk, que vem fazendo grandes atuações aí, né? Então vai ser um jogão, mas eu acho que o Atlético Mineiro passa. E vou aproveitar para pedir para você deixar aqui nos comentários também o seu palpite sobre quem passa, quem vai ser campeão. Pode ficar à vontade para escrever aqui nos comentários, tá bom? O outro jogo é Corinthians e Atlético Paranaense. Aqui, para mim, tá 50% a 50%, porque o futebol que a gente viu o Corinthians jogando com o Palmeiras não é o futebol do Corinthians. Foi algo assim, fora da curva, porque o Corinthians acabou de perder para o Juventude jogando mal o jogo, não criou nenhuma oportunidade, não ofereceu perigo, e tem a falta também do Carrilho, né, que provavelmente vai jogar só no ano que vem. E a baixa do Memphis Depay, que a gente não sabe aí muito bem como que ele vai estar para esse jogo. Então, sem esses dois jogadores e principalmente o Garro não tendo uma noite tão boa, é um time comum que vai brigar aí para não cair na parte se tratando de Brasileirão. Do outro lado, nós temos o Atlético Paranaense, que vive um momento ainda mais delicado, principalmente no Brasileiro, né? Vem enfrentando as dificuldades, mas que tá aí nas quartas de final e quando se trata de Copa, pode ser que tudo pode acontecer. Mas mesmo assim, o Corinthians estando mal, mesmo com esses desfalques, eu acho que daqui passa o Corinthians, porque o Dorival já é o conhecido como Mr. Copa, né? Então eu acho que vai passar o Corinthians. Do outro lado, nós temos Vasco e Botafogo, outro clássico bem legal de ver, mas aqui as chances para o Vasco passar, na minha opinião, são mínimas. Mínimas mesmo. Então eu acho que passa o Botafogo, porque tem um time melhor, tem um time mais treinado, tem melhores nomes se tratando do jogo em si, então eu acho que passa o Botafogo. E do outro lado ainda nós temos o Fluminense e o Bahia. Aqui também, mesmo que o Abel também é conhecido por ganhar Copas aí, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni é muito bom e eu acho que vai dar o Bahia, vai passar o Bahia. Na minha opinião, vai ficar de um lado Atlético Mineiro e Corinthians, do outro lado Botafogo e Bahia, e vão para disputar a final aí, Corinthians e Bahia. E aí, na minha opinião, o Corinthians é campeão, mesmo com o Bahia fazendo um grande jogo e vivendo um grande momento, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Coisas importantes pra gente notar aqui. Aqui nós temos 3 times cariocas. Nós temos apenas um paulista, 2 mineiros. Então, o futebol do Rio vem dominando as competições aí, né? Tivemos grandes atuações no Mundial de Clubes, temos grandes atuações com o Flamengo liderando no Brasileirão. Aqui nós temos 3 times cariocas, então talvez o Tite, quando ele falou que era o campeonato mais difícil, talvez ele tinha razão, né? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião sobre isso, tá bom?
Copa do Brasil tá chegando ao final e nós vamos ter grandes jogos por aí. A outra novidade da semana aí foi a contratação do Vitinho para jogar no Corinthians. Eu vou falar baixinho aqui, tá? Bem ruinzinho, bem ruinzinho. Mas se tratando do Corinthians, pode ser que ele faça a diferença ali, até porque o Corinthians está carente de jogadores que tenham o X1, que possa promover o X1, que possa ir para cima do jogador. Então talvez o Vitinho possa ser esse cara que, na minha opinião, é muito ruim. Saiu do Flamengo aqui e deu a sorte de jogar lá na Arábia para ganhar dinheiro. Tinha que ter ficado por lá, ganhando o seu dinheirinho lá, porque ele é um jogador, na minha opinião, preguiçoso e tecnicamente não rende muito. Teve uma ou outra atuação boa pelo Flamengo, mas foi apenas isso, não destacou, não conseguiu jogar. Então, assim, eu acho que o Corinthians faz uma contratação ruim, apesar que ele veio com baixo custo, então assim, vai receber um salário de 800 mil reais, mas ainda é, na minha opinião, uma contratação que o Corinthians não deveria ter feito, até porque a situação que o Corinthians vive não é momento de contratação, não é momento de pagar 800 mil reais de salário para um jogador como o Vitinho, mas pagou, tá aí, e a gente torce para que ele possa desenvolver um bom futebol e ajudar o Corinthians a sair dessa situação. A outra novidade é que o Corinthians entrou no Transferban. Punidade para o Corinthians por não pagar dívidas. Se o Corinthians não negociar essa dívida com o Laguna, o Santos Laguna, o Corinthians fica sem poder contratar durante as próximas 3 janelas. Essa dívida foi feita pela contratação do Félix Torres, que o Corinthians não pagou, e aí o Santos Laguna entrou com um processo na FIFA e o Corinthians sofre o transferban. Prejuízo: o Corinthians não vai poder contratar jogadores pelas próximas 3 janelas de contratação. Por isso que o Corinthians correu aí para registrar o Vitinho e tudo mais. O que o Corinthians pode fazer? Pagar a dívida que está em cerca de 33 milhões ou negociar com o Santos Laguna, e se o Santos aceitar, o processo cai e o Corinthians pode voltar a contratar. A situação do Corinthians financeira não é boa, nós já temos acompanhado aí durante as semanas, os dias. O presidente acabou de ser impeachmentado, então o Corinthians parece que vive num buraco escuro que não tem muitas soluções. Mas, pelo menos, talvez essa punição abra o olho das pessoas que estão lá no Corinthians, das pessoas que dirigem o Corinthians, porque é, assim, ridículo acontecer isso com um time do tamanho do Corinthians, com o poder aquisitivo que o Corinthians tem, e ninguém fazer nada, né? Mas aconteceu e o Corinthians vai precisar aí se desdobrar nas próximas semanas para resolver mais esse problema. Já tinha pouco problema para resolver, né? Agora tem mais esse. A gente espera que isso não afete dentro do campo e que o Corinthians consiga desenvolver o seu futebol da melhor forma possível, tá bom? Temos também Libertadores, oitavas de final da Libertadores. Amanhã ou logo mais tarde, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas tem Flamengo e Internacional. O Flamengo que tem a volta do Jorginho, que tem a suspensão do Arrascaeta, tem alguns problemas. O Flamengo, apesar dos resultados, não vem desempenhando um futebol vistoso, um jogo bonito, e vai enfrentar um time que vinha vivendo um momento muito bom, mas que deu uma caída agora nos últimos jogos, mas que é um grande clube e é o jogo da vida. Pelo menos esses 2 jogos é o jogo da vida do Internacional. Até porque o Internacional vai ter poucas chances no Brasileirão. Então eu acho que o Internacional deposita todas as suas fichas nessa competição que é a Libertadores. O primeiro jogo é em casa para o Flamengo e o segundo jogo é lá em Porto Alegre, na casa do Internacional. Aqui, na minha opinião, nós temos 70 a
30% para o Flamengo. Então eu acho que o Flamengo, por ter um time muito bom, o Felipe Luiz tem conseguido superar as dificuldades, mesmo que não é um jogo que a gente como espectador espere, mas ele tem grandes resultados e dessa vez ele tem a chance de mostrar isso novamente contra um grande clube que é o Internacional. Discordo de algumas análises que foram feitas por aí, onde o Flamengo perdia naquele X1, quem é melhor? Arrascaeta e não sei quem. Eu discordo, eu acho que o time do Flamengo é superior em todas as posições contra o Internacional, até no técnico, porque eu acho que o Felipe Luiz já faz um trabalho melhor do que o Roger Machado fez em todos os tempos, até porque quando a gente fala de seleção, você não se lembra do Roger, você não se lembra de um título importante do Roger aí, de um futebol que ele parou o Brasil para ver, e o Felipe Luiz já tem, na minha opinião, todos esses requisitos aí no seu currículo. Então, eu acho que o Flamengo é melhor do que o Internacional e tem grandes chances de passar. Mas é futebol e tudo pode acontecer, e então o Inter tem que ir, propor seu jogo e tentar vencer o Flamengo. O outro jogo que vai acontecer lá na quinta-feira é Universitário e Palmeiras. O Palmeiras claramente pegou o adversário mais fácil dessas oitavas, mas o primeiro jogo é fora de casa e o primeiro jogo pode mudar tudo. Então o Palmeiras tem que entrar ligado para não deixar sair de lá com resultado ruim. É verdade que o Palmeiras não vem tendo umas atuações muito boas, a torcida tem protestado, perdeu o clássico para o Corinthians, mas o Palmeiras é favorito contra o Universitário e isso é sem sombra de dúvidas. A novidade que ajuda o Palmeiras, talvez tira um peso aí das costas do Abel, é que ele foi liberado do caso da FIFA lá, que o time do Al-Sadd tinha entrado contra ele, falando que ele não tinha cumprido o acordo do contrato que ele tinha feito. Como que isso aconteceu? O Palmeiras vendeu um jogador para esse mesmo time, chamado Giovani, que tinha no seu contrato algumas cláusulas com metas, que se ele batesse essas metas, o jogador ganharia tantos reais e o Palmeiras ganharia tantos reais, cerca aí de 10 milhões de reais. Entraram no acordo Palmeiras e Al-Sadd e Abel Ferreira, e aí o Giovani bateu essas metas, deveria receber em torno aí de 10 milhões e o Palmeiras abriu mão desse valor, e aí o Al-Sadd abriu mão desse processo contra o Abel Ferreira, liberando ele de vez para atuar aí e continuar a sua vida normal. A minha pergunta é: quanto o Abel Ferreira já deve para o Palmeiras e quanto o Palmeiras já deve para o Abel Ferreira? Será se isso foi algo assim que valeu a pena? Quero ouvir de você, torcedor palmeirense, se valeu a pena ter perdido esses 10 milhões de reais para continuar tendo o Abel Ferreira no Palmeiras. Na minha opinião, eu acho que foi bem feito, saiu barato pro Abel Ferreira, saiu barato pro Palmeiras, porque o Abel Ferreira é dos melhores técnicos que atuam aqui no Brasil. Então eu acho que o Palmeiras fez certo, tem que manter o Abel Ferreira, eu acho que a torcida precisa ter paciência, ele tem bons resultados, ele é um bom treinador. Verdade que algumas contratações ainda não renderam o esperado, mas eu acredito que vão render, como o Vitor Roque já fez gol no último jogo. Só um pouquinho de paciência, porque eu acho que o Palmeiras tem grandes chances aí durante todo o resto do ano. É minha torcida? Talvez não, mas é um grande time e tem grandes chances aí pro restante do ano, tá bom? Libertadores, Copa do Brasil, tem muito futebol aí pra gente assistir. E se você quiser ficar sabendo do mundo da bola aí, fica aqui no Webgol. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. Aproveita e deixa o like. No nosso último vídeo eu gostei muito, nós tivemos vários comentários, então continua aí essa corrente, continua comentando aqui no vídeo, tá bom? Obrigado pelo acesso e valeu!